Estamos começando mais um Fala Farid de hoje. Hoje eu trouxe para conversar comigo meu colega e amigo Rudy Debon para falar sobre reprogramação mental. Rudy, obrigado por ter aceitado o convite. E eu quero que você me explique tudo possível sobre essa questão da reprogramação mental, como é que ela é utilizada no dia a dia, como é que funciona, o que a gente tem que fazer. E eu começo elogiando o teu livro, porque eu sou uma fã de livros fáceis. A gente está num país em que as pessoas pouco leem, então a gente tem que estimular da melhor forma possível. Conteúdos não extensos. E você foi assim, muito feliz na escolha do tamanho de letra, da forma como você coloca as coisas aqui. Está assim, fácil, gostoso, simples e direto. Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. É um privilégio, né? Poder ter um espaço para falar de um assunto que não é comum, né? As pessoas se abrirem para ouvir sobre isso, porque ele é como eu falei antes, nos bastidores. Nos bastidores. Nos bastidores. É que a gente estava gravando já há um tempão e a gente perdeu a gravação toda, tá? A gente está começando de novo. Agora é a versão 2.0 da fala, né? Então, é um assunto extenso, denso e incomum de se falar sobre como a gente funciona, na verdade, porque a gente é um computador, então por isso que a gente tem que chegar a um ponto de fazer um reset emocional. E a emoção é o que comanda tudo. Tem aqui, até aqui, ó, o elefantinho aqui, ó. Que, ó, a emoção é justamente isso aqui, ó, tá? Que não sei se, né? Não vai dar para ver lá, vamos ver. Ó, o elefante tem uma criança comandando o elefante. O que é o nosso consciente é a criança e o nosso emocional é o elefante. Você acha que você tem domínio da tua vida, mas quem comanda a sua vida é o seu emocional. E o emocional, ele está inconsciente, não está no consciente. Então, o nosso consciente, daí são os especialistas em neurociência e tudo mais que falam. Nós temos 5% de controle do nosso... Ou seja, 5% é o que nós temos consciência. O resto é isso aqui, ó, é emocional. Então, tudo que dá errado na vida da pessoa, tudo que dá certo está no subconsciente, está programado inconscientemente. Por isso que tem pessoas que não conseguem nem mesmo emagrecer, porque está tudo no inconsciente. Ela não consegue reprogramar até o fato para ela emagrecer. Emocional. Isso é emocional. Isso é um iceberg. Sim. O emocional e o consciente. Então, a pessoa simplesmente, a partir do momento que ela aprender a ler, ela teria que ter esse conhecimento. Para ela, tipo, um pai, um professor que quer educar uma criança, um pai que quer educar uma criança, ele teria que ter esse conhecimento. Ele saber que tudo que ele está fazendo, ele está programando o filho dele para o sucesso ou para o fracasso. Eu dou um exemplo, eu fiz um vídeo, até uma modelagem do Geraldo Rufino. Geraldo Rufino hoje é um multimilionário, né? E ele começou a vida, ele era catador de lixo. Só que a mãe dele instalou crenças poderosíssimas na vida dele, inconscientemente, quando ele era criança. Ela falava para ele agradecer por ser negro, para você ter uma ideia, né? Então, ele tinha muitas, daí ele começou a falar o que a mãe dele falava para ele. Eu disse, cara, olha isso, esse cara. Por isso que ele hoje faz sucesso, por isso que ele prosperou tanto. Porque a mãe dele, não sei de onde que ela tirou, ela programou crenças poderosíssimas no cara. E por isso que ele prosperou tanto. Então, a questão é isso. Se o pai, a mãe, o professor, seja quem for, tem consciência disso, ela não vai fazer determinadas coisas, que é aquela de dizer que o dinheiro não pega no dinheiro que é sujo, porque ela sabe que lá na frente, essa criança, virando adulto, não vai se dar bem com o dinheiro, porque ela vai ficar com uma crença inconsciente de que o dinheiro é algo negativo e o dinheiro não vai parar na vida dela. As possibilidades dela ganhar dinheiro ela vai expurgar tudo isso, porque há uma crença inconsciente programada, né? E daí, claro,
esse é um dos exemplos. E daí vai todas as outras crenças e bloqueios que eu falei ali, que vai vitimismo, o vitimismo, a escassez, o perfeccionismo, autoimagem, necessidade de aprovação, depressão, ansiedade, está tudo relacionado, tudo no inconsciente, e as pessoas não têm noção. E a gente falava sobre isso antes, a questão do nosso ambiente cultural, né? Porque nós estamos numa terra aqui essencialmente de imigrantes, e o italiano ele é muito, não vou chamar essa questão de programação mental, mas eu vou colocar de uma forma cultural. Mas é o perfeccionismo. O cultural é uma programação. E a autoimagem. Por exemplo, você não pode ter um defeito físico. As pessoas não vão lembrar do teu nome, mas vão te apelidar por aquele defeito físico que você tem. Defeito, vamos dizer assim. Não, é uma característica. Se você tem uma perna mais comprida que a outra, se você tem o nariz comprido, se você tem a orelha comprida, eles não vão lembrar do teu nome, vão te chamar do orelhudo, do narigudo, disso, daquilo. Então, esse perfeccionismo associado à cultura italiana, e tem um lugar de fala, porque sou 50%. Então, assim, não me cancelem, não me julguem. Estou colocando fatos, estou constatando, estou em lugar de fala. Então, assim, eu vejo muito isso. E a questão da posição financeira, nós estamos num lugar, voltando para essa questão do perfeccionismo e autoimagem, nós estamos num lugar em que as pessoas se arrumam para ir no mercado. Pense, você vai comprar pão. Não, o pessoal está indo arrumado, parece um desfile de moda. Quem está aqui não percebe, mas quem chega de fora já percebe isso de cara, que você vai no mercado, as pessoas estão arrumadas. Pô, precisa se arrumar para ir no mercado? Não, mas aqui acontece. E quando a gente está de fora, a gente nota muito isso. Mas tem aquela questão do ter, né? Então, assim, não interessa se você é um cara que fez 3 faculdades, se você é estudado, se você viajou. Aqui, culturalmente falando, você só é alguém se tiver casa e um carro. Não interessa a tua bagagem cultural. Tem que ter casa e tem que ter carro para mostrar. E olha só, isso aí, claro, é uma programação e tal, mas o que até eu coloco no livro uma disrupção sobre isso aí, que é assim, prosperar, quando fala em prosperar, até é um termo, é uma frase complicada de você usar, porque a pessoa já associa dinheiro diretamente a casa, o carrão, o casão. Mas prosperar é você crescer. Só que o prosperar é a vida emocional, né? Vida emocional, depois vida financeira. Então, evoluir como ser humano. E eu coloco, você tem que prosperar em dois. Primeiramente, se você, assim, as pessoas elas buscam a prosperidade financeira e elas patrolam o resto. Tipo, sim, a vida interior, saúde e tudo, elas deixam para trás. Porque está ligado nessa questão da programação. Exatamente, que você tem que ter, você só é alguém se tiver isso. O sucesso é ter isso. Se eu tiver um carro melhor que o vizinho, eu sou o cara e tal. Só que muitos chegam nisso aí, você vê muitos gurus da internet falando isso, que chega nesse ponto e vê que não é isso, né? Que não é o que o ter não resolve, não vai tapar aquela vai chegar, você vai ter aquele vazio. Poxa, o que adiantou? A deficiência emocional. Então, o que eu coloco no livro? Primeiro, você tem que tratar todo essa identidade, né? Tirar tudo isso que está fora, que não é para ser, essa preocupação com o que o outro pensa, com que todas essas questões, se limpar de tudo isso, você reprogramar, né? Limpar um computador, um HD, você reprogramar, resetar. Faz tudo isso. Quando a pessoa faz tudo isso, ela tira esse vitimismo, tira o perfeccionismo, tira a escassez, tira essa necessidade de aprovação, de reconhecimento, tudo isso daí, fica só ela e ela mesma. E ela começa a se sentir bem, de qualquer forma, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Isso é prosperidade. Cara, só que as pessoas não sabem que ela pode pegar esse caminho e elas vão atrás do dinheiro. O dinheiro é extraordinário, é excelente, é muito bom. Só que muitos não chegam no dinheiro porque eles não trabalharam essa parte emocional primeiro. Então, só vai chegar lá se trabalhar o emocional primeiro.
Alguns chegam no dinheiro e depois eles veem que tem que trabalhar o emocional. É isso que dizem, eu achei, até o Thiago Nigro, né, o primo rico, ele me falou, ele disse, eu achei, quando eu cheguei, que eu tinha todo o dinheiro que eu achei que eu tinha que ter, eu dei conta que não era esse o caminho. Daí ele teve que voltar para trás. Eu conheci algumas pessoas assim, que aos olhos da sociedade chegaram naquele ápice. Eles têm dinheiro, têm propriedades, têm carro, financeiramente estão bem. Mas eu vejo essas pessoas com um vazio existencial muito grande. Que elas estão em busca de qualquer coisa para alimentar esse vazio. Porque chegaram venceram esse degrau da cobrança social, da cobrança da sociedade, que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Tiveram, tem carro, tem casa, tem apartamento, tem isso, tem chácara, tem aquilo. Mas não se completam. Porque ainda parece que não tem nada, mas é o quê? Ele não se libertou dessa... Ainda é a questão da... Como é que o outro me vê? O julgamento. E isso começa ainda lá naquela questão da reprogramação da autoimagem também. A partir do momento que eu me aceito como eu sou, não tem preocupação se eu sou alta ou se eu sou baixa. Eu não vou mudar. Se eu nasci negra, se eu nasci branca, eu não vou mudar. O que acontece? A sociedade vai ter que... não vou dizer me engolir, como dizia o Zagallo, mas assim, vai ter que me aceitar, porque eu não vou sumir da face da terra, simplesmente. Eu vou continuar aqui, vou conquistar meu espaço sendo quem eu sou. Eu vejo também, acontece muito comigo, assim, o pessoal diz, você tem dificuldade com o trabalho e tal, não sei o quê. Por que você não tira esse pano da cabeça aí? Tá, eu tenho que tirar? O que me impede para fazer isso ou aquilo? Não me impede nada. É as pessoas que não enxergam isso. Eu não tenho culpa, porque é o preconceito delas. Elas têm que aprender. Exatamente. Eu estou muito tranquila com o que eu sou. Eu sei das dificuldades, eu passo por elas todos os dias, quando boto o pé para fora de casa. Mas isso não me impede de ser uma profissional muito boa, de ser uma mãe muito boa, de ser uma amiga muito boa. Sou ranzinzona, sou mal-humorada, sou o que sou. As pessoas têm que me aceitar da maneira que eu sou, assim como eu as aceito. O que eu vejo? Eu aceito as pessoas como elas são, mas as pessoas apegadas a... Chame de programação, algumas amarras, elas não conseguem te absorver. Elas acham que todo mundo tem que ser daquela maneira que elas acham que é. Então, assim, eu lembro a questão lá do chá de boldo, né? Então, a pessoa acha que aquilo lá cura câncer, beleza. Bebe litros daquilo, mas eu não sou obrigada a achar que aquilo lá serve para mim também. Mas elas querem enfiar aquilo lá abaixo. Eu vejo isso diariamente aqui na cidade, com umas coisas que acontecem aí na avenida. A pessoa quer te empurrar a crença dela goela abaixo. Cara, não é por aí. A gente tem que estar aberto a todas as possibilidades que o mundo nos oferece. Porque aí sim nós vamos estar abertos a possibilidades novas e vamos crescer como ser humano. O Homo sapiens, em essência, é o ser humano evoluído. E ele não seria o que é hoje se ele não tivesse saído da caverna e olhado para fora. Exatamente. Se ele não tivesse tentado fazer fogo lá e... O que eu posso fazer com isso? Olavo de Carvalho, conhece? Eu vi esses dias uma fala dele, que a verdade, que ele teve que abandonar as verdades dele aos 17 anos e a verdade, ele vai se modelando a verdade conforme a vida vai... São várias verdades. Uhum. Então, tipo assim, o que acontece? O que é essa programação antiga? Por que a pessoa precisa de um reset emocional? Porque ela está com muita programação ultrapassada. Tudo isso aí, tipo assim, o fato a pessoa se incomodar com o teu... Como que é o nome? Não é? O hijab. É outro... Como? Esse é o hijab. Hijab. Isso. Hijab. Hijab, com H. Hijab. A pessoa se incomodar com o hijab, ela tem a programação já ultrapassada. É que nem um sistema operativo. É um sistema... Hoje, por exemplo... Eu lembrei de uma fala de um colega de trabalho. Um dia eu trabalhava numa fábrica, o cara chegou assim para mim. Por que você não tira isso daí? Me dá uma agonia de ver você com esse negócio. A agonia é tua ou é minha? Me dá calor, tal. A agonia é tua ou é minha? É tua, não é minha. Eu tô de boa. Exatamente. Então, é isso aí. Tipo, a questão que nós estamos falando aqui, e o que é a minha proposta no caso, é essa evolução. Você está sempre
prosperando. O que prosperar é crescer. Não necessariamente financeiramente, mas é como ser humano. Exato. Que vai te abrir todas as possibilidades. Quanto mais você expande, mais você está bem nos ambientes, mais você é feliz, entende? Quanto mais a pessoa aceita a si mesma e aos outros, mais ela está bem em qualquer ambiente. Então, tipo assim, o que a pessoa busca hoje? Ela busca felicidade. Só que elas não têm noção do caminho da felicidade. E o que eu falo aqui, busca primeiro você ser feliz dessas... Eu dou algumas sequências ali, né? Você ser feliz consigo mesmo nisso. Depois, se vier a prosperidade financeira, é lucro. Você precisa estar bem, tirar todos esses vírus que são crenças, bloqueios, para que você tenha uma vida rica interiormente, rica consigo mesmo, que é se aceitar. Quantas pessoas que estão bem financeiramente e vão lá buscar tirar a própria vida, né? E tem N exemplos, né? Uhum. Então a questão, e quantas pessoas que não têm estão muito bem? Eu tiro, por exemplo, assim, tu olha às vezes os mendigos, para conversar com um mendigo para você ver. O tanto que eles assim, têm para ensinar, meu. E o tanto que eles têm de felicidade que você não vai ver em muita gente com muito dinheiro. Sim. Então, o dinheiro ele não é sinônimo de felicidade se você não tiver alinhado, né? Porque ele vai potencializar o que você tem. Agora, se você não tem nada para potencializar, tu não tem uma vida de saúde emocional, você, tipo assim, a pessoa está preocupada, ela está no ambiente e está preocupada com o que os outros estão pensando, o que adianta ela ter dinheiro, entende? Agora, se você está curado emocionalmente, está alinhado emocionalmente para crescer, para tirar os bloqueios, as crenças, toda essa quinquilharia que está só tirando a alegria de viver, aproveitar o agora e tudo mais, uhum. Coloca dinheiro na vida dessa pessoa, bam, ela só vai aproveitar o que ela já tem. Uhum. Entende? Então não é... Agora, se ela não tem isso, o dinheiro não vai... Olha só, tem vídeo no YouTube mostrando as pessoas que acertaram na loteria. Depois de 5 anos, elas estavam todas piores do que antes. Elas não tinham o que... Então você vê... E nós temos muita gente que diz assim, não, mas se eu ganhar na loteria, tal coisa... Vou resolver tal. Não faz ideia do... Não é isso. Só que hoje, por exemplo... Só que quando você chega num ponto que eu falei antes... nos bastidores. No primeiro episódio. O primeiro episódio. O livro foi algo que mudou a minha vida, assim, subiu a minha qualidade de vida em todos os aspectos, tá. E ela é uma reprodução do que eu... Como é que você teve esse start de dar o teu reset emocional? Como é que chegou nesse ponto? Eu comecei a identificar assim, ó, porque o que acontece? Bloqueios. Às vezes o que a gente está... Eu vi assim, ó, que você é formado em contábeis, né? Depois fez cinema e trabalha com técnico de celulares, né? Então, de repente, você estava indo por esse caminho e, de repente, você se vê num caminho completamente diferente. Como é que deu essa virada de chave, né? Se me perguntassem ano passado se eu ia fazer um podcast, o que eu dizia? Exatamente. Só se me tacar um saco de papel na cabeça, porque eu não gosto de aparecer. Respondendo a tua pergunta, eu percebi porque aí entra outro fator que eu falo no livro, que é sobre o propósito. É você encontrar o que você ama fazer. Daí eu até cito o livro Ikigai, eu cito o livro no meu livro, que é você achar o que você gosta de fazer, que as pessoas precisem e que te traga uma remuneração decente, né? Então, eu sempre estava para um lado, para o outro, estudando, tanto que tu citou 2 cursos, mas eu fiz dezenas de tipos de cursos, trabalhei em dezenas de tipos de áreas e, assim, sempre, tipo, sendo exponencial e tal, mas não me dando bem, saindo e tal, porque eu não tinha... Não era aquilo. Não tinha um propósito. E daí você começa a alinhar o propósito. Achar algo que você queira permanecer.
Isso é propósito. É o que você gosta de fazer. Então, eu digo ali, não adianta você buscar fazer coisas porque dá dinheiro. Você tem que buscar algo que você gosta de fazer, que as pessoas precisem. E daí você vai reproduzir isso, vai se tornar exponencial e automaticamente você vai ganhar dinheiro. Então, um livro é algo nesse sentido. Eu tô reproduzindo algo que eu gosto de passar para as pessoas. Eu gosto de repassar coisas que fazem bem para mim e para as pessoas. Isso chama-se altruísmo. E eu tenho isso, é uma doença quase de altruísmo. Eu perco tempo, às vezes, passando coisa para os outros. Então, e faz quanto tempo que tu deu essa virada? Caiu essa ficha de que uns 3 anos. Eu gosto disso, vou fazer isso. Daí eu comecei a ver isso aí, entrar na questão do propósito. Eu tenho que alinhar no propósito. Eu tenho que tirar... tá, beleza. Mas quando você começa a mirar no teu propósito, você começa a identificar os bloqueios que vão te barrando. Só que daí você começa dizendo, opa, eu preciso trabalhar esse bloqueio, essas crenças e tal, e daí você vai se reprogramando. E daí eu já tinha usado o PNL antigamente, com dinâmica social. E daí eu já tinha uma noção. Parei de fumar usando PNL, né? Então, daí agora eu estudei PNL de novo. Daí eu fui lá, me especializei em PNL. Depois, psicanálise. Tudo para entender ainda mais como ajudar as pessoas. Como, por exemplo, libertar as pessoas dos mesmos problemas que eu tive. Então, para expandir o meu entendimento de ferramentas emocionais. Então, tem várias ferramentas. E aí, além do livro, tu me falava que tem os cursos dentro daquele teu site. No meu site. Que a pessoa, eu li o livro e me interessei, eu quero me aprofundar. Daí eu tento eu dou um passo a mais. Seria um degrau acima do livro, é o curso que eu tenho no rudedebom.com, que é o método, o MRD daí. Então, ele vai um pouco além do livro, porque daí eu explico muitas ferramentas aqui, eu explico e dou exemplos além do livro, apesar de que tem bastante exemplos. Tem bastante exemplos práticos, né? Vai além, entende? Então, tudo com o objetivo. E assim, conforme eu vou ajudando as pessoas, transmitindo esse conhecimento e ferramentas, eu vou me ajudando. Eu estou falando sobre algo tal, e eu identifico... Eu estou falando sobre algum bloqueio, ou tratando alguém, no caso, né? Dando um direcionamento para você numa determinada área. Eu começo a identificar bloqueios, crenças e tal em mim mesmo. E eu vou me... vai se reciclando. Eu estou sempre... aperfeiçoando. Então, quando eu estou falando sobre isso, quando eu estou falando com a pessoa, eu estou melhorando, entende? Então, o falar é uma ferramenta que ajuda a si Então, mesmo. tu diria que hoje essa é teu propósito de vida, trabalhar essa questão da reprogramação mental com as pessoas, ajudar elas a descobrir o teu caminho, o teu propósito. Exatamente. Aí tu pretende, quem sabe, daqui a pouco mais um livro, alguma coisa nesse sentido? Eu penso mais em trabalhar os cursos. Eu acho mais curso, porque é mais abrangente e você dá exemplos. Eu gosto de falar mais, entendeu? Eu gosto de falar porque daí escrever você limita muita coisa. Falar você pode ir mais longe, né? Então eu prefiro fazer gravar videoaulas para ensinar o que eu tenho para... E tu olha às vezes assim para trás e pensa, putz, se eu soubesse do que eu sei agora, há 10 anos atrás... que é isso, né? Sabe quanta coisa, né? Só que tudo tem, assim, se tu não passasse por determinadas situações, tu não ia saber que você precisava. Só que às vezes, hoje a dificuldade que eu vejo é a pessoa perceber que ela precisa disso. As pessoas, elas não fazem ideia. Ela só vai perceber, às vezes, da necessidade, do grau, do nível de necessidade desse conhecimento. Eu olho, ela só vai perceber isso daqui 10 anos. Porque ela não está preparada nesse momento para absorver aquela informação, né? Acho que tudo tem um ponto da vida em que a gente tem que estar preparado, tem que ter uma certa bagagem para poder absorver aquilo, porque senão não vai... tomar um tombo para... Não vai fazer efeito. Buscar alguma coisa, para buscar uma ferramenta para... Eu me lembrei de uma história muito engraçada, mas depois eu vou contar, no final só. Justamente assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, soubesse
tantos anos atrás eu teria tomado outra decisão. Mas eu acho assim interessante essa questão da reprogramação, porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem que buscar a nossa evolução. E, que nem eu te falava antes, se me perguntassem ano passado se eu ia fazer algo assim, já tinham me convidado para trabalhar com podcast. Eu disse, não, eu não gosto de aparecer. Só me arrumo um saco de papel e vou botar na cabeça, daí eu faço. Não. Mas eu tenho algumas coisas que são inerentes à minha personalidade que não adianta fugir. Aquilo ali faz parte do que eu sou, faz parte, sim, da minha identidade. Então, eu não posso fugir daquilo. Exatamente. Se me perguntasse ano passado se eu ia publicar um livro, esse ano, não. Já lancei 4, só esse ano. Daqui a pouco eu vou lançar mais 2, 3. E entra num loop, numa coisa que você é um caminho meio que sem volta. Porque você percebe que é aquilo ali que você vai fazer, aquilo ali é o teu propósito. Aí eu tenho essa questão da escrita, da literatura. Eu tenho essa questão do teu caso é altruísmo. No meu caso é empatia e falar pelos que não conseguem falar. Então, eu estou sempre rodando, então a gente descobre quais são os nossos talentos naturais. Tem gente que diz que é o dom de Deus, né? Que Deus nos dá dons diferentes, a cada pessoa dá um dom especial. Exatamente. Então, assim, nas minhas andanças também descobri isso. E tem coisas que eu nem pensava em fazer. Esse caso aí, hoje eu sou analista comportamental. Eu comecei estudando arqueologia. Na arqueologia, você estuda antropologia, que é a mãe da psicologia. Então, você estuda comportamento humano. Falava outro dia aqui com o Clayton César, eu disse, olha, pegar uma foto, eu olho ali, eu sei o que está acontecendo na foto, porque eu sei a postura da pessoa, o que ela está pensando. Claro que eu não estou lendo mente, mas nós temos aquela linguagem não verbal que ela é inerente a nós. Por quê? Porque ela é uma coisa primitiva. A tua boca pode estar falando uma coisa, mas o teu corpo está ensinando outra coisa. E essa linguagem ela é primitiva e pura. O cara consegue te mentir com a boca, mas com os seus trejeitos ele entrega. O body language. Isso, ele vai entregar. Então, assim, para mim é ótimo. Eu olho aquilo e te livra de certas situações assim do dia a dia, maravilhoso. Eu acho complexo isso aí. Eu já tentei estudar um pouco, mas a linguagem corporal é legal. Não, é uma porta que se abre que quando tu olha, mas se eu soubesse disso, né? Então, eu me orgulho de poder, assim, que nem eu te falava antes, teve uma situação em que eu sabia que a pessoa não ia se adequar a um determinado grupo, porque ele não ornava aquela comunidade ali. Exatamente. E isso aconteceu meses atrás. Essa semana, essa pessoa me ligou. Não, o pessoal não deu certo. Eu sabia disso. Eu já sabia disso na hora que você sentou na mesa de reunião, que não ia casar com aquele povo. Exatamente. Porque você tem uma dinâmica e que essa dinâmica eu pude ler pela linguagem corporal, linguagem não verbal. Então, assim, são talentos que você descobre que 10, 15 anos atrás você não pensava nisso, mas você está em constante aprendizado. Para colocar aí, acrescentar o que você está falando aí, eu coloquei aqui o perfil já ouviu falar do perfil de personalidade do Ned Herman? Não. Que ele coloca, tipo, as características das pessoas, e daí ele vai colocar como gato, como lobo, gato. Lobo. Ele pega a linguagem corporal e ele coloca numa... É um questionário. Eu coloquei no final do livro, eu achei legal, sabe? Lobo, águia, gato e tubarão. É isso. Tubarão. Ó, gato, tal. Então, e aonde que eu encaixo isso aqui? Por que eu coloquei isso aqui? Porque para você, assim, ó, daí eu dei um exemplo aqui o dono do Itaú, me fugiu o nome. Ele coloca ali que numa entrevista ele era um dos homens mais ricos do Brasil. Não sei se é hoje. E daí a menina perguntou para ele o que você sugere para os novos universitários, tal, qual é uma receita de sucesso? Ele disse: sucesso para mim é a pessoa encontrar o mais rápido possível o que ela ama fazer, né? E daí ele fala assim: se eu não tivesse pessoas
certas comigo, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E daí, por que é importante esse perfil comportamental? Você ter uma ideia disso, né? Qual que é a personalidade da águia, do gato, e isso não é alucinação, negócio muito claro, muito simples. Uhum. A águia, por exemplo, ela enxerga longe. O lobo, ele é metódico. O gato, ele faz junções. E o tubarão é executor, né? Então, por exemplo, as águias, a pessoa que tem visão muito longe, ela quer estar com outras que têm visão também. Então, se você tem um perfil, personalidade de águia, e eu tenho de águia, e a gente abre uma empresa, a gente vai só dar tiro errado, porque a gente só vai ficar olhando na frente e a gente não vai fazer o que tem que ser feito, a gente não vai ter a ação certa que tem que ser feita. Então, o que eu preciso? Eu não preciso de outra águia, eu preciso de um lobo, eu preciso de um tubarão, eu preciso de um gato, entendeu? Não, porque, na verdade, a empresa precisa da águia. Sim, mas é uma só, porque ela voa sozinha, então ela tem que ter Exato, ela tem que ter o executor, tem que ter esse complemento. Então, quantos empresários que quebraram ou que não fazem ideia disso, que sabendo disso eles vão montar equipes produtivas. Só de águias, e aí vai quebrar. Exatamente. Então, a maioria eles querem se juntar com... Ele dá até o exemplo, esse cara. Me fugiu o nome dele agora. Ele dá o exemplo até que ele tinha amigos que queriam ficar só olhando para o futuro e tal, e não faziam nada. E depois ele entendeu que ele precisava de pessoas para somar nesse sentido. Então... Porque você tem que ter toda a estrutura de uma empresa, de uma equipe, tem que ter o cabeça para direcionar, mas tem que ter as pessoas que vão fazer o trabalho andar. Para a gente estar aqui agora... para a Jala estar apresentando, para o Rudy estar entrevistando, tem que ter essa galera nos bastidores, Exatamente. Porque senão não vai andar. Então, mas se todos nós formos só águia, só cabeça, ninguém vai entender da técnica, ninguém vai fazer nada funcionar. Então, a gente tem que ter essas aí. Isso não desmerece ninguém. É cada talento no seu lugar. Exatamente. Entende? A gente tem que ter essa... Uma fala do Two and a Half Men, né? Tá lá o Charlie, o Alan e o Jake no celular no restaurante, né? E assim, o Jake tá assim, ó. Né? Daí o Charlie fala pro Alan, né? Olha aí, ele digita não sei quantas palavras por segundo e não consegue usar o vaso direito, tipo, né? Acertar o sim. tal. E daí o Alan fala, digitar é uma habilidade, usar o vaso não. Então, tipo... A habilidade dele é essa, né? Não aquela. Eu falei isso ontem para um amigo meu. Eu disse, cara, ele falando, porque o meu irmão não aguenta... Como é que o meu irmão não dá conta disso? Eles não sabem nem escolher um celular. Esse meu amigo, ele é expert em celular, né? Ele falou, meu irmão, eles não sabem, não conseguem nem comprar um celular. Eles não sabem comprar um celular. Eu disse, mas e onde que ele trabalha? Trabalha com um negócio lá. Ele é bom lá? Não tem nada a ver com isso. Ele é bom. Entendeu? Então, essa questão da personalidade, de você ter uma abrangência, você ter esse entendimento, a pessoa é mais produtiva em trabalho, a pessoa tem uma vida melhor em sociedade. Porque você entender as diferenças, entende? A pessoa, como é que eu vou ficar bravo com alguém que não sabe fazer determinada coisa? Se eu sei que ele sabe fazer outra coisa, entende? É por isso que o todo tem que se complementar. Sim. Entende? Agora, se eu me fecho num bairrismo tal, que nem um exemplo de time de futebol, de bairro, de cidade tal, eu começo a me fechar nessas questões, a gente tem que estar aberto. De aprender, de absorver o todo, absorver o que está no meu ambiente tem para me ensinar. E aí a gente se abre a N possibilidades. Eu estava te falando antes da questão não tem tanto a ver com o nosso papo, mas deixa eu voltar aqui. A questão da numerologia, né? O pessoal da numerologia depois me manda mensagem no direct do Fala Farid, porque eu não entendo muito bem o que significa. Mas um dia eu estava num consultório dentário e a moça do consultório disse, olha que interessante, estava eu e meu ex-marido. Então, as datas de nascimento de vocês são quase iguais, né?
Não, é mesmo. Então, assim, minha data de nascimento, 16/03. Do meu ex-marido, 06/03. Data de nascimento do meu filho, né? 1º/8/06. Então, final 06 dele coincide com a dia de nascimento do pai dele. A minha filha, 24/08/16. O ano de nascimento dela coincide com meu dia de nascimento. Então, tem 16, 06, somando os dois a 6. Né? Não, e tem mais ainda. Em abril, né, eu perdi um bebê. Ele teria nascido agora dia 11 de agosto. Então, 11/8/24. 24, 2 mais 4, 6. Então, entra o 6 de novo. Coincidentemente, ele teria nascido no dia 11 e é o mesmo dia de aniversário de nascimento do pai dele. E aí você pega aqui, ó. Eu teria 3 filhos nascidos em agosto. Então, 8, 8, 8. E para quem entende dessas coisas de vibração e de numerologia, 888 é a frequência do amor nas questões universais. Então, assim, eu não entendo nada de numerologia, mas eu não posso deixar de ver as coincidências. É como que é de estar gritando, né? Está gritando na minha cara, ó, o número 6. Aí eu busquei o que era o número 6. Na espiritualidade, equilíbrio, harmonia, cuidado altruísta. E na numerologia tem outras coisas que eu comecei a ler e disse, nossa, olha isso. Então, assim, é uma coisa que não tem nada a ver, que eu nunca busquei, mas estava ali na minha cara. Olha só, quanto número 6, quanto coincidência, tem que ter algum significado. Então, a gente vai buscando coisas diferentes e que se a gente se fecha, se prende a uma crença só, que nem eu disse, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas mais próximas a mim, religião é um buffet. Você pega dela aquilo que te serve, aquilo que você gosta. Na prática, as pessoas são muito hipócritas. Porque assim, é a minha verdade, é isso, aquilo. Não. Na prática mesmo, toda religião, você usa ela como um buffet. Você passa por ela, tem tudo aquilo ali, está tudo exposto, mas você pega aquilo que te serve, aquilo que te apetece. O resto você ignora. Então, a gente se abre. Na verdade, é mais assim, ó. O que assim, as pessoas elas acabam se conectando mais com o que já está programado. Tratando-se disso, né? De espiritualidade, crenças e tal. Elas não buscam as verdades. Olhar para as outras. Quando você começa a perceber que como você pensa que o que te faz bem ou o que te faz mal, que te ajuda, o que te atrapalha, são programações inconscientes, você começa a dizer, quantas pessoas que estão em determinadas linhas de crenças que simplesmente foram passadas na verdade só foram passadas, tratando-se tipo de religião, né? Elas não validaram as crenças, elas não validaram, elas simplesmente deram sequência do que foi ensinado para elas. Então, quando você começa resetar suas crenças, validar ou desvalidar as crenças, você começa a ver como as pessoas elas estão em crenças fajutas, porque elas não validaram, elas tomam como crenças absolutas, tratar agora da questão de religião, crenças absolutas que não tem nem fundamento. E da mesma forma algo que eu penso sobre mim, que eu tenho uma ideia sobre mim negativa, mas eu não validei. Eu pego, vou lá e eu ensino no livro você quebrar as crenças. Como você quebra? Você diz, por que eu estou me sentindo... mas eu estou mal agora de manhã. Por que eu estou me sentindo mal? Eu coloco no livro isso. Por que eu estou me sentindo mal? Eu falo ali, pega e escreve num papel. E eu já fiz isso várias vezes, até o ponto que hoje eu não... Cara, para me ver, deprimido com alguma coisa é difícil, porque eu já não deixo mais passar. Que é assim, ó. Mas você vem aquela ideia de que alguém pensou mal de você. Alguém tá, mas a pessoa não gostou de mim. Você começa a se sentir mal. Você começa a trabalhar contra isso, você vê que você só está buscando aprovação e tal. Você diz, não preciso, tal, pronto. Se alguém pensar mal, você passa a não estar mais nem aí para o que pensar em você. Beleza.
já não te afeta mais. Já é algo que não vai mais baixar a tua vibração no dia a dia, ou seja, baixar a vibração é te deixar triste. Te deixou triste, tu deixa de viver a tua vida, o teu dia hoje. Tu deixou de viver o teu dia hoje, você deixa de produzir, deixa de prosperar, afeta a vibração, nós somos água, a vibração afeta a água, afeta o nosso corpo, gera doença, gera dor, gera tudo. Então, você, tá, beleza, mas por que eu tô mal? Coloca ali, porque eu tava achando que a pessoa não gostou de mim. Sério mesmo, Rudy, que você fiquei mal porque eu tava achando que alguém não gostou de mim. Pronto. Eu posso estar feliz agora? Posso estar leve, livre, solto? Sim, não tem nada. Por que eu vou estar preocupado? Beleza. Tá, dali a pouco tu se pega de novo. Peraí, eu estou triste. Por que eu estou triste? Escreve no papel. Por que eu estou triste? Porque tal celular voltou, né? Um exemplo bem prático, né? Voltou e está com problema. Você quer saber? Deixar para amanhã isso aqui. Não vou nem saber. Amanhã eu olho e tal. Amanhã chega lá, está a solução, entende? Então, o que acontece? As pessoas elas não têm esse filtro no dia a dia. Então ela começa o dia e daí tipo assim, sai bem, acorda bem, muitos tem uns mantras e tal, sai bem, vai dirigir. Já vai dirigir, já alguém corta a frente. Pronto, já acabou o dia do cara. Acabou o dia da pessoa. Ele já xinga e ele já se conecta nessa xingar, em ficar com raiva do cara que cortou ele. E por que ele fica com raiva? Porque ele achou que aquela pessoa fez aquilo contra ele. Mas não, a pessoa fez porque ela nem se deu conta. Olha só, isso é ressignificação de crenças. Por isso que eu não posso dirigir. Eu depois que eu comecei a trabalhar tudo isso, eu mudei muito, né? No trânsito, mas desde você atravessar a rua e o cara não te parar para a faixa de pedestre, você vai te afetar. E você tendo esse conhecimento, você começa a filtrar os teus acontecimentos diários e tu não deixa mais ele afetar a tua vibração para te deixar mal. Nossa. É difícil, só que é o seguinte, quando você... Porque as pessoas elas estão habituadas a se sentir mal. Veja bem, se eu condenso tudo isso numa palestra que abra a cabeça das pessoas nas empresas, o que vai acontecer numa empresa? Produção. Porque as pessoas, se tu fizer um balanço do estado emocional e produtivo que estão as pessoas nas empresas, quanto por cento ela produziu no dia? 10%. De 8 horas, ela produziu 1 hora, efetivamente. Por quê? Porque ela está amarrada, ancorada em problemas, em picuinhas, mas será que agora está preocupada em agradar o chefe e tal, está preocupada com o que o colega está falando mal, está preocupado com não sei o que na casa, está preocupado com a conta, está preocupado com um monte de coisa, é um monte de preocupação, a pessoa não fica feliz, ela não vai ter felicidade. Bom, se você sair daqui, você entrar em qualquer loja, qualquer empresa, você vai perceber que as pessoas elas estão tudo de cara amarrada. Assim, às vezes nossa, bom, né? Não, pode falar. Vezes, como eu saio pouco, pode né? falar. Como eu ultimamente tenho saído pouco, fico mais tempo na loja, às vezes eu saio e eu digo, cara, essas pessoas estão deixando de viver a vida, porque elas estão em coisas ali, elas não se escravizam para algumas coisas, e mas elas não têm uma luz no fim do túnel. E como é que ela vai saber que está aqui? Que aqui está o start para ela sair desse fundo do poço. E eu falo isso. Eu pensava, como é que eu saio disso? E daí eu busco uma ferramenta. Como é que eu paro com isso? Daí você vai, reprograma. Questiona o que está acontecendo com você, os pensamentos. Porque o pensamento mental, o pensamento ali, eu criei um termo que é jump up. Não existe isso, jump up, que é o quê? O que baixa a vibração? Pensamento negativo. Se pensa em algo negativo, algo que te fez mal, algo que tal. Tu pensa nisso. Baixa a vibração e ele conecta com vibração negativa. Ele fica... Daí é uma sequência. Você equaliza na frequência baixa, traz só frequência baixa, só coisa ruim. Então, como é que você sai de um pensamento ruim? Jump up. Você dá um pulo. Você dá um pulo. Simplesmente pensa em algo que você gosta, que você quer. Que nem eu falei, tá? O cara incomodou e tal. Pensa em algo que você quer. Algo que te deixa feliz. Tem uma lista do que você quer fazer.
quando você se pega pensando em algo negativo, você vai para a lista. Putz, eu quero fazer isso. Deve ser. Se imagina. Você se imagina fazendo aquilo. Pronto, você neutralizou aquela conexão com algo negativo e você deu um pulo de frequência. Entendeu? E se você estudar os efeitos da frequência, olha só, as pessoas que se suicidam, elas estão na vergonha. A vergonha é a frequência mais baixa de todas. E ela está no vermelho, a vergonha. E daí, quando você está lá perto da iluminação, do amor, da alegria, é roxo, né? Tá, mas o vermelho é a menor vibração. Ou seja, a tua vibração ou seja, é 5 Hz a vibração. Tipo, 5 Hz a vibração, ou seja, é quase a frequência de morte. Entende? Tipo, ali a vergonha. A pessoa com vergonha, ela está se conectando na frequência da morte. Agora, já quando você está na frequência da alegria, é 700 Hz. Ou seja, é sol, é luz, é água, é coisa, é um negócio poderoso. Entende? Então, por isso que você tem que se conectar. Isso me deixou triste, tal. Busca se conectar com algo que te deixa feliz. Você sobe a frequência e você se conecta com frequência boa e só faz bem em todos os sentidos. Então, mas como você tem que ter um certo conhecimento para você identificar que essas questões te fazem mal. Entende? Aonde que é ensinado tudo isso? Não é ensinado. Eu falo aqui, ó. O que você não aprendeu na escola nem na faculdade está no NRD. Né? Não, perfeito. O pessoal aqui no direct está me cobrando para mim contar a história que eu prometi contar. Mas é aquela coisa da... Se eu soubesse há 10, 15 anos atrás o que eu sei agora, eu faria coisa diferente. Mas outro fator, não, assim, outra reprogramação, é uma ressignificação. Não interessa mais. Você não sabia? Não interessa. Olha para o futuro que você não vai mais nem se preocupar se você não sabia isso no passado. Por isso que você tem que fazer uma lista do que você quer fazer. Porque daí você vai gastar sua energia buscando o que você quer e você vai substituir o que você fez, o que a gente fez de errado. Quantas coisas que eu fiz de errado, mas já não dá mais para voltar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar alegria no futuro, ou seja, no agora. Então, o que eu quero fazer? Disso que eu quero fazer, o que eu posso fazer hoje que me dê alegria, que me dê satisfação? E anda nessa linha, se conecta nessa linha. Não, mas não é nesse mas sentido. Até eu entendo, né, mas é que assim, é um aprendizado engraçado, porque tu vê que, assim, eu aprendi. Hoje eu não faria mais aquilo. Já aprendeu. Né? Porque hoje eu analiso o comportamento das pessoas, eu analiso a linguagem não verbal e tudo mais. E se eu soubesse naquela... Eu não tinha como saber, eu era muito jovem, não tinha como saber. A gente vai agregando conhecimento e trazendo bagagem. Então, a história é a seguinte. 1900 e Guaraná de rolha. Eu estava namorando uma pessoa, mas assim, aquele namoro nosso do tempo antigo. Você começa ficando e daí, se a coisa vai ficando séria, então vai pedir permissão para os pais, vai namorar. Então, escuta só. Eram 4 irmãos, eu namorava um deles. Aí fui no mate-baile, que eu gosto de dançar, sou dançadeira. Mate-baile. O que é o bom do mate-baile? É o final do mate-baile, em que a gente fica lá fora conversando com a galera. Esse meu pseudo-namorado, ele tinha ido, acho que, para uma chácara da família deles lá. E aí, o que acontece? Ele não estava no mate-baile, mas quando a gente saiu para fora, que acabou o mate-baile, ele vieram me dizer, fulano levou a Clarice para casa. Ou seja, eu tinha vindo e levado uma amiga minha para casa. Filho da mãe, né? Fiquei naquela... E aí, eu tô sempre rodeada de gente, sempre, né, animada. Aí, estou ali com meus amigos, de repente, motão chegando ali. Ele, né? Oi, tudo bem? Dá licença, né? Que oi? Você não vai me cumprimentar? Não. Mas como? Depois do que tu fez? Quer que eu te cumprimente ainda? Mas eu não fiz nada. Tá. Além de tudo é cínico. Não fez nada. Não fiz nada. E assim, o cara dizer para a mulher não fiz nada é um
um gatilho, né? Pra gente ficar nervoso. Uhum. Não fiz nada. Olha só, já tô sabendo tudo. Sabendo o que você fez, tá? Só assumir o que você fez. Nem quero mais papo contigo. Ah, mas eu não fiz nada. Ele insistia nessa do que eu não fiz nada. Tá. É tudo ilusão da minha cabeça. Não fui eu, então. Foi meu irmão. Teu irmão. Então vamos jogar agora. A culpa no irmão agora, né? E vai. Eu insistindo nisso, ele insistindo que... Não, fui eu, foi meu irmão. Aí eu já indignada com a história, eu disse... tá. Quem é o teu irmão? Ele olhou para mim. O Evandro. Aí nessa caiu a chave, né? Eles eram 4 irmãos. 2 eram gêmeos, univitelinos, e eu namorava um deles. Eu namorava o Evandro. Então, assim, aí na hora eu disse para ele, olha para lá. Ele... Porque eles eram completamente iguais, eram univitelinos, claro, completamente iguais, se vestiam igual, dirigiam motos iguais. A única diferença é que um deles tinha uma cicatriz no queixo. Então, nessa hora, eu mandei ele olhar para o lado. Quando eu vi que ele não tinha, eu digo, putz, olha ali. Tô xingando o cara errado, né? Não, mas tá bom, tá normal. Daí, imagina, né? Os colegas ali, tudo... É perdoável porque ele sabe também, né? Que ele é gêmeo, né? Não, mas assim, ó. Aí, claro, depois eu fui para casa e tal. Chega o cara de moto lá, quero falar contigo. O verdadeiro daí. O verdadeiro. O verdadeiro não. Se eu soubesse hoje... Porque assim, ó. Hoje eu olho de que ótica? Só me lembrei dessa história há um tempo atrás, porque no final do ano comecei a namorar uma pessoa com o mesmo nome, né? E percebi que todo Evandro é meio ogro, assim, mas tem umas coisas muito incomuns. E aí, se eu tivesse essa percepção que eu tenho hoje do comportamento humano, eu ia lembrar que, primeiro que o Evandro não ia chegar para mim, oi, tudo bem, meio ogro assim mesmo, né? E o outro namorava uma amiga minha há mais de um ano. Ele era todo assim, mas... E a questão da postura física e tudo mais era diferente. Mas, assim, você tinha que ter mais tempo de convivência com a pessoa, porque aí você já pega aquela... Então, hoje eu olharia diferente essa situação. De cara, eu já ia dizer, não, esse aí não é o meu, é o outro, né? Mas também eu não imaginava que o meu cunhado chegasse para mim todo... Ali, tudo bem. Não ia chegar, porque... Era namorado de uma amiga minha, né? Então, mas assim, hoje eu olharia com outra ótica, porque hoje eu entendo o comportamento humano, hoje eu entendo as posturas, a linguagem não verbal. Então, não teria passado por essa humilhação gratuita ali, xingando o cunhado por uma coisa que o namorado tinha feito, né? Então, é coisa que a gente assimila e aprende. Exatamente. Agora eu faço uma análise eu faço uma leitura de tudo isso aí. Puxando para o meu livro, né? Olha só, veja bem, esse acontecimento, esse acontecimento gerou um certo trauma, né? Eu paguei um King Kong, né? Ele gera um trauma. Então, isso aí, imagine, acontecimentos no passado e vários fatores, quantas pessoas que têm inúmeros tipos de traumas pesados e não conseguem se libertar. Porque ela fica ou com vergonha do passado, ou tipo, né? Tá, um micozinho, né? Para você já superou, aprendeu. Mas quantas pessoas que não fazem ideia que elas podem curar os traumas? Carregam isso. Isso aí o que aconteceu? Um evento com uma forte carga emocional. Foi o que aconteceu, né? Ali, esse teu evento, um acontecimento com uma forte carga emocional gerou um trauma, né? Tá certo que no teu caso é só um mico, né? Sim, gerou um mico, só um mico. Né? Vamos supor, tu tem uma... Mas e quantas pessoas que acontecimentos com fortes, por exemplo, uma pessoa que é assaltada, que chega o cara, coloca o revólver na cabeça da pessoa e tal, e fala que vai matar, e isso gera uma carga, assim, às vezes a forma do cara, a voz do cara, a cor do cara, tudo isso
faz um link em coisa que ela vai ter traumas quando ela vê algo que lembra aquela situação. Sim. Ela vai ser um gatilho, Um que vai gatilho gerar emocional. algo negativo, que nem eu falei antes. Tu tem que estar... Superar isso e... Não, assim, ó, você tem quebrar. que estar filtrando o teu estado emocional diário. Quando você identifica que tem algo negativo, que está abaixando tua vibração, frequência, te deixando triste, preocupado e tal, você tem que ir lá ver por quê. Pega o papel e a caneta. Por que eu estou assim? Né? Então, quantas pessoas que esse trauma está instalado no inconsciente, que foi por esse assalto, por causa um negócio de moto, um acidente, alguma coisa, que algo no ambiente puxou esse gatilho e a pessoa ficou mal, por causa de um acontecimento anos-luz atrás, e ela não faz nem ideia que ela ficou mal. Quantas e quantas pessoas passam por isso, sabe? E isso acarreta um efeito dominó, porque ela fica mal e ela não consegue sair. Tipo, daí mais outro evento, mais outro evento. Ela fica mal. Ela passa o dia mal. Mas não sabe por quê. E eu era assim, sabe? Uhum. Eu estava mal, a pessoa me olhou de atravessado e ficava mal. Eu disse, mas o que eu fiz para essa pessoa? Eu disse, cara, eu nem conheço essa pessoa. Eu ficava mal, entende? Por que eu tenho, eu digo assim, eu posso ajudar muitas pessoas? Porque eu assim, sensitividade extrema, entende? Vitimista, não, mas tipo, eu tinha... Nativo de câncer, né? Exato. Só que daí as pessoas dizem as características de câncer. Eu não tenho mais características de câncer. Eu não vejo você realmente. Exatamente, por quê? Porque eu reprogramei. Eu não me submeto às características de câncer. Não pode se taxar por isso. Entendeu? Então, as pessoas, assim, eu dou um exemplo pesado, até eu pensei assim, né? Será que eu coloco no livro? Não. Eu coloquei exemplo de estupro, né? Como que ela vai usar a PNL para se libertar de trauma de estupro? Eu disse, cara, se a pessoa conseguir, eu disse assim, você não passou por isso, mas você sabe que nesse livro tem uma receita para a pessoa usar isso. Entendeu? Porque a PNL ensina isso. Uhum. Tá? E tipo, que é o quê? É você dar você baixar a carga emocional ao evento. E quando você, por exemplo, pessoas culpam um pai, né? As filhas têm essa característica, né? De ter uma certa culpa ao pai, é algo meio padrão, né? Julgar o pai e tal. Como é que ela vai reprogramar, ressignificar essa falta de perdão de um pai, né? Elas pensam, mas o meu pai não fez o que tinha que ser feito, não me aceitou do jeito que tinha que aceitar e tal, e lá vai, blá, 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 blá. Vai longe a lista que as mulheres têm contra o pai. Como é que você vai reprogramar isso para você ter uma vida emocional saudável? Você vai simplesmente se colocar no lugar do seu pai e saber que naquele momento ele não tinha ferramentas, ele não tinha conhecimento que pudesse tratar de uma forma melhor, entende? Tipo, quando você precisa perdoar as pessoas, não só o pai, mas você tem que trabalhar para perdoar tudo, não interessa o que for mais pesado, que é o caso de estupro, o caso mais pesado de se perdoar, tem que se perdoar, porque você libera o teu emocional para você estar bem. Então as pessoas elas não sabem disso, que eu não perdoar determinada pessoa não está fazendo mal para a pessoa, está fazendo mal para mim. Eu estou carregando essa pessoa nas costas, eu tenho um peso na minha vida. E a pessoa não sabe que você não perdoa ela não sabe que ela fez um mal tão mal como às vezes ela nem lembra. Exato, porque assim, a pessoa ela faz o que ela tem que fazer no momento que ela pode fazer, do jeito que ela pode fazer. E isso, às vezes, a forma como você me olhar ou me falar algo para mim, grosseiro, a verdade, vai me ofender, eu vou ficar magoado com você, não vou te perdoar, e você nem sabe que você me magoou. Você não está nem aí. Porque você falou, porque é o teu jeito de falar. E eu fico magoado. E quando eu ver você em algum lugar, por exemplo, eu vou ficar... O que acontece com a minha vibração? Cai. Se conecta com a vibração negativa. Falta de produtividade, falta de alegria, de viver, de aproveitar o agora e tal, e lá vai, entendeu? Então, eu acho que tinha que ser criado um curso para as pessoas saberem viver, saber lidar com isso, tem curso para tudo, tem curso para tudo, só não tem, sério mesmo, eu comentei com uma guria esses dias, que é da área, assim, mais ou menos,
Eu disse, ó, tem que criar tipo o Dale Carnegie, que tem uma academia, né? Uhum. Criar tipo uma academia nesse sentido. Pais, professores, empreendedores precisam ter esse conhecimento, precisam tipo, né, para trabalhar. Cara, esse conhecimento muda. Eu fui gerente de empresa grande aí, que tinha loja em quase todo o Brasil, e eu não tinha nenhum pingo desse conhecimento. Se eu tivesse... Hoje faria né? diferença, Claro. que nem a história dos E- gêmeos. é. Ali. Entendeu? Hoje você agiria É diferente. tudo, né? Rude, nosso papo aqui, acho que viraríamos à É o que noite, eu te né? falei, né? Porque não tem problema. Não tem. Aqui não falta assunto, né? Não falta assunto. E nós- Mas eu vou agradecer a tua presença e esteja convidado para voltar, Com para a gente certeza. continuar esse papo Sabe e que- desenrolar mais É isso ainda. aí. Eu espero a tua participação lá na tertúlia. Leva o teu livro lá, vamos apresentar essa teoria Vamos para fazer o outras possível. pessoas. Vamos. É que precisa tempo, né? Estipular. Para deslanchar a teoria. Não, é isso aí. O próximo livro tem que ser tipo um resumo do resumo para, né? E investe nos É. cursos aí e divulga eles, a gente vai ajudar também dentro do possível. Então, É isso aí. pessoal, por hoje é isso. Agradecendo de novo a tua presença. E até o próximo Fala Farid. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Valeu.